em que será otorgado o título de professor emérito ao professor Carlos Aguiar de Medeiros. A outorga de títulos honoríficos é o maior reconhecimento acadêmico de uma universidade. O título de professor emérito é privativo de professores titulares aposentados da UFRJ, cujo serviço ao magistério tenha sido considerado de excepcional relevância. Anunciamos nesse momento a presença do excelentíssimo reitor no exercício da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, a quem convidamos para ocupar a mesa e presidir o institucional. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o vice-decano dos Centros de Ciências Jurídicas e Econômicas, professor João Luiz Pondé. O diretor do Instituto de Economia, professor Fábio Freitas. E o professor Franklin Serrano, para a saudação ao homenageado. Para compor a comissão de honra e conduzir ao nosso homenageado, convidamos o professor Alberto de Salato, a professora Esther Majerovix, o professor Nicolas Trebati, o professor Ricardo Suno e o professor emérito Roberto Leite. Anunciamos nesse momento a entrada do nosso homenageado, o professor Carlos Aguiar de Medeiros, acompanhado por sua comissão de honra. Solicitamos a todos que acompanhem respeitosamente a execução do hino nacional.
Registro a presença da professora emérita Ana Henrique, do Pró-Reitor de Graduação, professor Marcelo de Pádua, e da Ouvidora-Geral da UFRJ, a professora Luzia Araújo. Temos a honra de anunciar a palavra do excelentíssimo reitor no exercício da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Carlos Frederico Rocha, para que declare aberta esta sessão solene do Conselho Universitário. Boa noite a todos e todas. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário para o qual o título de professor emérito ao professor Carlos Aguiar Medeiros e concedo a palavra ao professor Franklin Serrano para prestar a homenagem. Eu vou ler aqui para não falar demais, eu vou falar muita besteira. Então, bom, eu começo cumprimentando a UFRJ, o CCJE e o IE, representados aqui pelos excelentíssimos reitor em exercício, decano em exercício e diretor, respectivamente, pela excelente decisão de outorgar o título de professor emérito ao professor Carlos Aguiar de Medeiros. E agradeço ao próprio Medeiros por ter me escolhido como orador. Para mim, uma grande honra fazer essa apresentação. Eu sou muito suspeito para falar sobre o Medeiros como pessoa, pois sou seu amigo há décadas e o considero irmão, um pouco mais velho e muito mais sensato, que sempre esteve presente para me apoiar, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas creio que sou qualificado para falar sobre o seu trabalho. Sou seu colega e parceiro de trabalho desde meados dos anos 90, quando nós dois voltamos do doutorado, ele da Unicamp, e fundamos, junto com o professor Zé Carlos Fiore, o grupo de pesquisa em economia política do Instituto de Economia da UFRJ. O Medeiros é simplesmente o melhor economista do desenvolvimento em atividade no Brasil hoje. Ele combina o que tem de melhor nas tradições da economia política da antiga engenharia de produção da COP, onde fez mestrado, com a da Unicamp, onde fez doutorado,
completado em 93, com o antigo Instituto de Economia Industrial, IEI, do FRJ, que transmogrificou no Instituto de Economia do FRJ. Medeiros tem uma coisa muito rara hoje em dia, é uma obra. Uma obra no sentido que sua produção acadêmica reflete uma metodologia e um programa de pesquisa pessoal, foi evoluindo ao longo do tempo, incorporando novos temas e interpretações, mas que tem uma coerência básica na sua visão da economia política aplicada. Isso é cada vez menos comum nessa era de hiperespecialização e tendência a modismos intelectuais e refletivos. Essa obra é muito ampla e não faz sentido tirar tempo da fala dele com muitos detalhes. Apenas gostaria de ressaltar que ela se organiza em torno de 3 grandes eixos, que foram surgindo sequencialmente ao longo do tempo e que hoje caracterizam os 3 cursos que ele oferece na pós-graduação, tanto no PPGE, na Economia, quanto no PEP, de Economia Política Internacional, aqui no IE. Note que esses 3 eixos visam dar conta de 3 críticas com as quais eu compartilhava, que Medeiros apontava no pensamento da Unicamp desde quando eu o conheci, a saber, primeiro, uma tendência a minimizar a importância relativa do conflito distributivo, em particular, e da luta de classes em geral, no pensamento da Unicamp, e focar demais na análise de possíveis conflitos entre os próprios capitalistas. Segundo, uma redução relativa e, na opinião do Medeiros, inapropriada, da importância da restrição em condições externas, que também é em relação, era uma das críticas que Medeiros tinha ao pensamento da Unicamp, em relação ao pensamento original da CEPAL. Terceiro, em parte ligado ao primeiro, a ênfase excessiva dessa abordagem da Unicamp, que se formou, no papel das empresas nacionais privadas, em contraposição ao papel do Estado no processo de geração do progresso técnico. Assim, as pesquisas do primeiro eixo tratam dos determinantes da taxa de salário de base, da estrutura salarial e distribuição funcional da renda. Esse era o tema da tese de doutorado de Medeiros na Unicamp, em 93, orientada pela querida Maria da Monção Tavares. Esse tema reaparece no livro que Medeiros publicou no IPE em 2015, no qual recomendo particularmente o capítulo sobre os efeitos, aliás, altamente positivos, como Medeiros argumentava há décadas, da política de elevação real do salário mínimo. O segundo eixo trata das experiências comparadas de desenvolvimento econômico, trata-se de crescimento e mudança estrutural, uma visão na qual o crescimento das economias capitalistas é usualmente liderado pela demanda, mas com frequência sujeito a restrição externa. Nesse eixo, Medeiros usa um marco histórico estrutural da CEPAL em uma análise que combina a abordagem do excedente com aspectos geopolíticos essenciais no que diz respeito à inserção externa comercial e financeira dos países em desenvolvimento. Típicos das suas contribuições nessa área são seus capítulos no livro vermelho, editados pelo nosso grande José Luiz Fiore. E foram nos trabalhos relacionados a esses livros que o diálogo com Fiore sobre o papel do poder e da geopolítica foi mais rico e profícuo. Posteriormente, Fiore desenvolveu sua linha própria de argumentação sobre o poder de pesquisa e argumentação sobre o poder global, cuja evolução foi muito bem descrita tanto pelo professor Maurício Neto quanto pelo próprio Fiore, sua excelente fala na ocasião da sua própria emergência poucas semanas atrás. Recomendo o vídeo no YouTube, no canal do YouTube. Terceiro eixo trata das complexas relações entre Estados e mercados. Cada um desses 3 corresponde ao curso que ele continua dando aqui na coisa. Medeiros dialoga criticamente com a economia de desenvolvimento. Nesse seu contraponto, é tanto quanto a história econômica, quanto com a economia institucional, tanto antiga, institucionalista, quanto a nova, entre aspas, neoclássica. Aqui não se trata apenas de ver que o que o Estado faz no processo de desenvolvimento, mas sim como e por que o Estado faz ou não faz, o que infelizmente é mais pertinente no caso brasileiro. Bom exemplo de pesquisa dentro desse eixo são os trabalhos que tratam do progresso técnico como empreendimento, com frequência militar, dos Estados nacionais. Esses 3 eixos principais do extenso programa de pesquisa do Medeiros correspondem aproximadamente também à temática desses seus cursos da pós. Como pesquisador, Medeiros tem uma incomum capacidade de vasculhar uma vasta literatura
sobre um desses muitos temas. Literatura que aos menos perspicazes como eu, com frequência parece não oferecer absolutamente nada de útil. Mas ele encontra aqui e ali fatos estilizados, relações causais, ideias, conceitos interessantes. Outro grande amigo nosso, Sérgio Cesarato, da Universidade de Siena, por exemplo, tem o mesmo tipo de capacidade que eu não tenho. Só que no caso específico de Medeiros, é importante assinalar que isso com frequência cria um problema para os seus muitos leitores e alunos. Que Medeiros, de certa forma, cita demais. Parece ter o mesmo defeito de David Ricardo. Adam Smith era notório por não citar muitas de suas principais fontes de inspiração, em particular o Empete, por exemplo, os Fisiocratas, dos quais ele faz uma caricatura, e sobretudo o Turgot. Mas Ricardo tinha um defeito oposto. Ricardo cita muito a contribuição de Jean-Baptiste Say e de Malthus, por exemplo. Mas quando vamos ler o que Say e Malthus realmente escreveram, sempre há algo muito menos rigoroso e menos interessante do que Ricardo. Sempre. A rigor, Ricardo parece citar os autores que, de certa forma, inspiraram suas próprias ideias. Não sou exatamente especialista em Ricardo, e pode até ser fácil contestar a minha opinião nesse caso, mas sou especialista em Medeiros. E garanto que ele faz a mesma coisa que atribui a Ricardo. Exemplos disso, fáceis de reconhecer para muitos que estão aqui, para quem conhece o trabalho de Medeiros, seriam, por exemplo, o modelo dos gansos voadores de Akamatsu, citado no artigo mais conhecido do Carlos Medeiros, sobre a industrialização asiática, o qual o Medeiros critica e não o adota, causando enorme confusão para os leitores, do jeito que ele fala tão educadamente no cara. Quem não leu o Akamatsu, ninguém leu em japonês, fica achando que ele está adotando. Outro exemplo, a noção de desenvolvimento a convite. Medeiros atribui ao seu originador da espécie também, Wallenstein, que fala sobre empresas, e toda a construção do Medeiros ele associa a uma coisa que não tem nada a ver, são países num contexto geopolítico super específico. Existe outra, por exemplo, a noção de que, com frequência, a internacionalização das grandes empresas em um país, estimulada por um Estado desenvolvimentista, acaba levando posteriormente a conflitos entre os interesses dessas empresas e do próprio Estado, que ele atribui ao Bob Rock, que também não é tão interessante no Bob. Em geral, em todos esses casos, e muitos outros que não vou citar aqui, a versão de Medeiros é, no mínimo, bem mais rica e interessante que o original, mas não é o que ele faz parecer. Outra característica marcante de Medeiros é como ele se comunica bem com seus pares. Apesar de ser um praticante de uma visão francamente minoritária, mesmo entre a heterodoxia no Brasil, a economia política da abordagem descendente, e de, mesmo dentro dessa abordagem, sempre seguir as conclusões por onde sua pesquisa leva, sem concessões a modismo ou qualquer ecletismo, por vários motivos, apesar disso, Medeiros consegue ser levado a sério de forma quase unânime, mesmo pelos que discordam muito dele. Isso provavelmente se deve ao seu estilo pessoal discreto, assertivo, sem ser agressivo, e também sua capacidade de ouvir e dialogar. Mas creio que o principal é sua visão ampla e nada simplista dos processos socioeconômicos, facilmente reconhecido por todos os que leem ou ouvem. É curioso ver isso em seus seminários e apresentações. Esses são frequentados por pessoas de linhas de pesquisa e interesses bem diversos, enquanto hoje em dia a hiperespecialização e os conflitos entre diferentes metodologias de abordagem faz com que nós todos cada vez mais frequentemos majoritariamente somente a nossa própria tribo. Medeiros é uma rara exceção a isso, e suas apresentações sempre atraem um público muito amplo e diverso. Outro exemplo disso é a quantidade de citações respeitosas que seus trabalhos recebem de autores dos quais discordam quase que completamente, e o esforço desses autores de dizerem que concordam com 90% do que você fala, como a gente já comentou. Uma última característica marcante do trabalho de Medeiros merece ser mencionada aqui: sua impressionante regularidade. Medeiros produz continuamente e entrega trabalhos até antes do prazo, para o roubo de colegas e coautores procrastinadores como ele. Mas o verdadeiro segredo disso
está no fato que Medeiros sabe uma coisa muito importante, que a pesquisa em si é contínua, e qualquer artigo, por melhor e mais completo que seja, nada mais é que o relatório, ponto ao qual essa pesquisa chegou naquele momento do tempo. Por isso, se vocês lerem um artigo do Medeiros e acharem que algum ponto ou aspecto não está plenamente desenvolvido, é só ler o seu próximo artigo, onde, mesmo que o foco desse novo trabalho seja outro, certamente encontraremos observações mais desenvolvidas e amadurecidas sobre o tema do artigo anterior. Concluo fazendo uma importante recomendação para os nossos alunos e jovens colegas de trabalho que estão presentes aqui ou vendo online. Leiam todos os textos do Medeiros. Pesquisem como Medeiros pesquisa. E também, por favor, entreguem no prazo combinado, como faz o Medeiros. Muito obrigado. Temos a honra de anunciar a palavra do excelentíssimo vice-reitor no exercício da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão. Solicito a todos que fiquem em pé em posição de respeito, por favor. Na qualidade de vice-reitor do exercício da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei e o estatuto me conferem e cumprindo decisão unânime do Conselho Universitário, tenho a honra de outorgar o título de professor emérito ao professor Carlos Aguiar de Medeiros, pela grande contribuição prestada à ciência, ao ensino e, em particular, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anunciamos nesse instante a palavra do diretor do Instituto de Economia, professor Fábio Freitas. Boa noite a todos. É uma imensa honra ser diretor do Instituto de Economia nesse evento de eminência do professor Carlos Medeiros. Eu fui aluno do professor Carlos Medeiros, com um enorme ganho em termos de conhecimento que os cursos dele a gente sempre consegue, e fora do curso, no contato com o aluno e depois como professor, nos corredores do Instituto de Economia, a gente sempre é enriquecido com as conversas e os debates com o professor Carlos Medeiros. O Franklin já falou bastante da carreira acadêmica plenamente exitosa do professor Medeiros, já falou das suas contribuições. Eu vou falar um pouquinho de uma outra parte que nem sempre é destacada, mas que me cabe chamar a atenção, que é que o professor Medeiros, além de ser um excelente acadêmico, de ter uma contribuição efetiva para a ciência econômica no país, ele também teve uma contribuição institucional para o Instituto de Economia. Ele participou ativamente da gestão do Instituto de Economia, primeiro como chefe do departamento e depois como coordenador, o diretor de pós-graduação. Né? Então, ele não apenas foi um acadêmico, como é requerido para nós que participamos da universidade, mas também teve sua contribuição institucional de construção. Em particular, lembro, no caso da pós-graduação, ele assumiu justamente quando o nosso curso de pós-graduação tinha sido rebaixado de nota
e promoveu, a partir de uma série de reformulações desse curso, né, em reuniões e em várias etapas, um processo de reformulação do curso que foi plenamente exitoso e levou à melhoria da nota no período seguinte. Com uma nota pessoal também, eu queria registrar que foi o professor Carlos Medeiros que me convidou para dar meu primeiro curso aqui no Instituto de Economia, na verdade ainda na FEA, em 93, a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar aula foi no curso de macroeconomia da Faculdade de Administração, do Departamento de Administração, e foi partindo de um convite dele. E também o professor Medeiros fez parte da minha banca de concurso. Tá? Então é uma pessoa marcante na minha vida, como primeiro a me levar ao ensino e depois uma pessoa que participou do concurso no qual eu entrei nessa instituição. E finalmente também como coautor e pesquisador do grupo de economia política, a quem é um prazer compartilhar com o Medeiros as suas ideias, dos seus questionamentos. Principalmente, Medeiros é uma pessoa que ao todo tempo fica colocando questionamentos para todos no grupo e reforçando a necessidade de a gente estar sempre pensando na fronteira sobre questões que nem sempre estão sendo abordadas naquele momento. Ele está sempre adiante, ele está sempre lá na frente, vendo os pontos e as questões que são e certamente serão mais relevantes mais adiante no que diz respeito à análise do desenvolvimento econômico. Então, professor Medeiros, muito obrigado pela instituição, em nome da instituição, e pessoalmente também agradeço muito a sua participação no nosso Instituto de Economia. Passamos a palavra ao vice-decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, professor João Luiz Pondé. Bom, boa noite a todos. Em nome da decania do CCJE, eu quero parabenizar o professor Carlos Medeiros, destacar nossa grande satisfação por essa mais que merecida homenagem a uma carreira acadêmica, certamente muito significativa na nossa universidade. Ao outorga do título do professor emérito, é um momento em que podemos expressar nosso agradecimento e gratidão ao professor Carlos Medeiros por sua dedicação, diligência e sucesso em anos de reflexão, ensino, pesquisa e orientação no Instituto de Economia. Mas é também uma ocasião para, diante da sua trajetória acadêmica, identificarmos nos seus frutos uma exemplificação de virtudes intelectuais que valoramos e que desejamos que iluminem os novos caminhos a serem trilhados por novas gerações de pesquisadores. Eu vou brevemente destacar aqui duas dessas virtudes, várias outras já foram mencionadas aqui. A primeira virtude é a capacidade de articular teoria, história e relevância política, especialmente em termos de política de desenvolvimento econômico e social. Com diversas contribuições do professor Medeiros, encontramos essa combinação de precisão teórica, sensibilidade para a natureza histórica do nosso objeto de estudo e um engajamento produtivo na discussão de alguns dos problemas centrais que persistentemente afligem a sociedade brasileira. A segunda virtude é a demonstração de que é possível enfrentar de forma bem-sucedida um desafio central, importantíssimo para qualquer cientista social. Trata-se do desafio de abandonar o mito do cientista neutro e realizar um trabalho investigativo no qual a inevitável influência de valores morais e políticos não implica o abandono do rigor intelectual e do compromisso com as regras do debate acadêmico, no qual as controvérsias científicas são permeadas por esses valores, mas não reduzidas à contestação política. Para concluir, eu vou fundir aqui minha persona institucional de vice-decano com minha identidade mais perene de professor Guilherme e deixar para o professor Medeiros 2 palavras. Parabéns e obrigado. Nesse instante, anunciamos a palavra do professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Medeiros.
diretor, Carlos Felipe Rocha, senhor vice, João Felipe Boné, Freitas, diretor, meu querido companheiro Franco Serrano, membros da comissão, que honra e gentilmente aceitaram o convite. Mas, um retrospecto autobiográfico inclui sempre uma grande dose de arbitrariedade sobre o tempo e sobre os eventos escolhidos. Afinal, como dito por Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Mas essa boa fórmula está longe de ser precisa, pois as circunstâncias são muitas vezes e nem sempre são totalmente conscientes, aquelas que modelam e navegam nossos comportamentos. Começarei aqui no tempo que disponho e na emoção desse momento. Os que me conhecem sabem o meu desconforto quando falo de mim, com o meu ingresso na UFRJ como aluno de graduação. Mas, desde logo, não gostaria, nesse retrospecto, construir um relato individualista, salientando originalidade. Penso que minha história é semelhante a muitas outras, mas que, por acaso, tomou uma direção e uma evolução particular. Entrei na então Faculdade de Economia, FEA, em 71, há exatos 52 anos atrás, mais que um século. Nos imediatos anos anteriores, houve uma grande diáspora entre professores e poucos dos quadros docentes motivavam a reflexão acadêmica dos estudantes. Eram anos de chumbo, marcados por uma repressão generalizada aos movimentos sociais e políticos de resistência e perseguição ao pensamento crítico e autônomo. Lembro aqui de um episódio em que o diretor da faculdade, um interventor militar, vinculado ao Serviço Nacional de Informações, negou um pedido dos estudantes para a realização de um show do Milton Nascimento no Teatro Arena, porque, segundo ele, em uma de suas músicas, A Travessia, Milton dizia que o caminho era de pedra. E ele, o diretor e interventor, assegurava que, graças à Revolução de 64, não havia mais pedras no caminho dos jovens. Entretanto, apesar da ditadura, o pensamento e a cultura política de resistência proliferavam e se afirmavam no país em diversos planos. Tínhamos nessa geração o otimismo da vontade, ainda que nossa razão pudesse ser pessimista, mas jamais fatalista. E perguntávamos, com Bob Dylan, quem é que precisa de um meteorologista para saber em que direção sopra o vento? O que precisamos mesmo é de coragem para tomarmos nossas próprias decisões. Os meus amigos, Alberto e Roberto, que me honram aqui, participaram vivamente desse momento e dessa minha história. Meus anos de graduação foram principalmente caracterizados pela participação nos movimentos estudantis de resistência e nas discussões intermináveis e riquíssimas entre todos os que, de uma forma ou outra, se engajavam na vida social e política. Apesar da censura, alguns clássicos da literatura política eram editados no país, e entre todos os autores que me influenciaram nessa época, destacaria Antônio Gramsci e suas ideias fundamentais desenvolvidas na prisão, publicada no Caderno de Cárcere, sobre o poder, entendido sempre como uma articulação entre força e persuasão, e suas análises sobre a importância das instituições e da cultura nos processos de mudança. Ao longo do meu período de graduação, os seminários promovidos por instituições como o Instituto de Economistas do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Economia foram um grande estímulo na época para o pensamento crítico. Um tema essencial se destacava: a distribuição de renda e a crítica ao milagre brasileiro. Era notável a influência dos textos, livros, seminários de Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Carlos Lessa, Inácio Rangel e Antônio Barros de Castro. Entre os meus professores da faculdade, destacaria as aulas do professor de Sulanis Daim e José Tavares de Araújo. Tornei-me monitor deste na disciplina Teoria do Crescimento Econômico.
em que, ao lado dos modelos keynesianos de crescimento, apresentavam-se a perspectiva estruturalista da CEPAL. Destacaria aqui meu entusiasmo com o livro O Subdesenvolvimento Latino-Americano e a Teoria do Desenvolvimento, de Oswaldo Sucre e Pedro Paes. Uma mensagem duradoura que surgiu desse livro e que permeou minhas análises posteriores era a proposição de que não é possível compreender as trajetórias nacionais de desenvolvimento sem considerar no contexto mais geral referido pelos autores como marco histórico estrutural. Essa experiência foi muito importante para minha posterior concentração na temática do desenvolvimento econômico, concebido como um processo de mudança estrutural induzido pela acumulação de capital e pelo progresso técnico, mas condicionado histórica e socialmente pelas lutas entre as classes sociais e de poder entre os Estados nacionais. Em 74, entrei no mestrado em Engenharia de Produção da COP e em 77 defendi minha dissertação de mestrado sobre industrialização e capital financeiro no Brasil, a partir do ensaio da Conceição Tavares. Nesse mesmo ano, entrei em 2 concursos públicos para professor assistente na área de economia política. O primeiro na UFRJ, em regime de 40 horas, e o segundo na Fluminense, em regime de 20 horas. Permaneci nas 2 faculdades até 93, quando pedi demissão na Fluminense, me dediquei desde então ao UFRJ, em regime de dedicação exclusiva. Em 82, ingressei no doutorado no Instituto de Economia da Unicamp e participei intensamente das discussões que nesse momento se concentravam em 2 eixos centrais. A interpretação, a partir dos seminais trabalhos de Conceição Tavares e João Manuel Cardoso de Mello sobre a industrialização brasileira, bem como seus desdobramentos sobre política econômica, distribuição de renda e a crise da dívida externa brasileira, e ao mesmo tempo a análise da dinâmica econômica do capitalismo a partir das contribuições de Marx, Keynes, Hayek e Schumpeter. Algumas teses de doutorado nesse instituto foram particularmente importantes. Em sua tese de doutorado, nos livros que dela resultou, no Vale dos Poços, e posteriormente tornou-se professor do Instituto de Economia do FRJ, hoje professor emérito também, sistematizou e divulgou essa abordagem em suas respectivas teses de doutorado, Paulo Baltar e Paulo Renato de Souza, incorporaram no esquema teórico estruturalista as análises das economias dos institucionalistas clássicos americanos. Em 83, participei da escola de verão organizada por Galignani, Kregel, Davidson e Pazinetti, realizada na cidade de Trieste, na Itália, com o objetivo de divulgar e aproximar as 2 principais perspectivas teóricas críticas da economia, a pós-keynesiana e a economia política clássica. A questão central desse seminário era buscar uma ponte entre o princípio da demanda efetiva desenvolvido por Keynes e Hayek com a teoria dos custos de produção e da distribuição dos economistas políticos clássicos, em sua síntese realizada por Pierre Zafra. Esse projeto de retomada da economia política e da teoria da acumulação constituiu o núcleo dos trabalhos de Galignani e, após a sua tese de doutorado, de Franklin Serrano, aqui, meu colega, hoje, indiscutivelmente, uma das vozes mais relevantes dessa abordagem teórica. Os anos de 80 foram ricos pessoalmente para mim. Minhas filhas nasceram e o país se livrava da ditadura e aprovava uma Constituição social-democrata em 88. E academicamente foram muito férteis no Instituto de Economia Industrial aqui, criado em 79, com amplo apoio da FINEP e formado por deslocamentos diversos de professores doutores do programa de engenharia de produção da COP. E diversos professores da Faculdade de Economia, entre os quais, sem dúvida, Conceição Tavares, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro eram os mais expoentes. Embora as discussões sobre a economia brasileira e a aceleração inflacionária predominassem na vida acadêmica do recém-criado Instituto de Economia Industrial, era muito mais ampla e diversificada. Em 79, Castro havia publicado o livro O Capitalismo Ainda é Aqui, que teve ampla repercussão, tanto no Instituto de Economia da Unicamp quanto no MEI, e as relações entre a acumulação de capital, distribuição e demanda efetiva no capitalismo maduro constituíam o principal campo de debates.
Outra notável controvérsia se deu sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em 74, 79, a partir da tese do professor titular Carlos Lessa e da interpretação alternativa de Antônio Barros de Castro. O Instituto de Economia Industrial rapidamente afirmou-se como um centro do pensamento econômico heterodoxo, com ampla participação na pós-graduação em economia do país. Ainda nessa década, Conceição Tavares publicou A Retomada da Hegemonia Norte-Americana. Esse trabalho combinava com originalidade as questões de poder e da moeda nas relações internacionais e relia as relações centro e periferia do capitalismo contemporâneo. Ao contrário de diversas interpretações da época que sublinhavam o declínio americano, Tavares interpretava as transformações inauguradas por Ronald Reagan como a retomada da hegemonia dos Estados Unidos. Esse trabalho teve ampla repercussão no Instituto e nas minhas reflexões, e deram origem, posteriormente, com a decidida liderança de José Luiz Fiori, a 5 livros, com a participação de diversos autores no Instituto de Economia Industrial, da UFRJ e da Unicamp. Esse campo temático resultou, posteriormente, na criação de uma nova área de ensino e pesquisa no Instituto. Essas referências foram marcantes em minha formação intelectual para minha tese de doutorado, mas apenas no final da década pude me dedicar inteiramente à sua elaboração, pois em 80, como aqui já foi sublinhado, fui chefe do Departamento de Economia. E no final da década participei de uma pesquisa coletiva do Instituto, coordenada por Tavares e Fiori, sobre as transformações na economia mundial. E essa pesquisa que realizei em Roma e Madrid foi a base para a minha tese de doutorado, intitulada sobre padrões de industrialização e um estudo comparado sobre regimes salariais. Vivíamos, nos anos 90, um período de normalização democrática e liberdades civis, mas, ao mesmo tempo, com o colapso da União Soviética, afirmou-se amplo domínio dos dogmas anunciados por Reagan, ao dizer que o Estado não é a solução, mas o problema, e por Margaret Thatcher, ao proferir que não existia outra alternativa. No país e no continente latino-americano, a tradução dessa ofensiva ideológica foi a defesa de um caminho obrigatório de reformas liberalizantes avesso ao desenvolvimentismo, acusado de ser umbilicalmente associado ao autoritarismo e à alta inflação. E esse caminho foi cristalizado no pacote de reformas intitulado Consenso de Washington e no triunfo do neoliberalismo enquanto regime alternativo de crescimento econômico e de política econômica. Subjacente a essa abordagem de política econômica, afirmavam-se nos principais programas de pós-graduação em economia do país as abordagens da macroeconomia e da microeconomia ortodoxa prevalecentes no ensino de pós-graduação dos Estados Unidos, reivindicando para a economia um estatuto de ciência pura, a ortodoxa, distante e fora das ciências sociais. Na coordenação da pós-graduação do Instituto, tive ativa participação nas transformações decorrentes da integração do curso de graduação da Economia com a pós e reestruturação e perspectiva de que o diálogo com as diferentes abordagens do pensamento econômico não poderia resultar em ecletismo ou diluição da identidade da nossa pós-graduação no contexto brasileiro e internacional, caracterizada por sua trajetória intelectual assentada no pensamento estruturalista e heterodoxo. Considero que essa resistência aqui na UFRJ e também na Unicamp foram essenciais para a difusão de um pensamento crítico entre os economistas brasileiros em alto nível acadêmico. Poucos países possuem, entre seus programas de pós-graduação da economia, uma produção metodologicamente diversificada como a que se desenvolveu nesses centros, mas que se irradiou também para outros programas de pós-graduação. Os anos 2000 passaram por grandes transformações geopolíticas e por grandes transformações na economia internacional, viabilizando a retomada do crescimento econômico e ampliação de políticas de renda sob governos progressistas, tanto no continente quanto no país. Eu me engajei em novos temas e novos projetos. Depois de um pequeno estágio de pós-doutorado na Universidade de Cambridge, publiquei 2 ensaios que tiveram razoável circulação e que resumia a minha crítica ao neoliberalismo triunfante da América Latina nos anos 90.
O primeiro fazia uma forte crítica às privatizações da América Latina e no Brasil, e o segundo discutia a dependência financeira da região. Em 2008, participei da criação dos programas de pós-graduação da Economia Política Internacional. E, em 2012 e 2013, participei de uma pesquisa promovida pelo IPEA sobre o crescimento, padrões de consumo e estrutura produtiva, que resultou num livro. Agora, talvez algumas pouquíssimas e breves palavras sobre alguns temas centrais, embora o professor Franklin tenha levantado com muita pertinência uma síntese excelente. Mas eu diria, a discussão central na literatura sobre o desenvolvimento econômico nos anos 90 se dava sobre a grande divisão ocorrida entre os países da Ásia e da América Latina entre duas perspectivas. De um lado, a visão ortodoxa do Banco Mundial sublinhava as virtudes do mercado, considerado mais livre na Ásia, e de outro, a visão oposta dos institucionalistas, sublinhando a virtude do Estado desenvolvimentista entre os asiáticos. Embora eu concordasse com o núcleo dos argumentos da interpretação institucionalista, ela não me parecia totalmente suficiente. A minha crítica às análises correntes sobre o desenvolvimento era sobre a ausência de reflexões sobre por que os Estados fazem ou não fazem o que normativamente essas análises consideram que deva ser feito em prol do desenvolvimento. Trata-se aqui da complexa relação entre o poder econômico e o poder político. Me lembro de uma leitura que tive uma vez da peça do Henrique IV, do Shakespeare, em que havia um diálogo muito interessante, em que, em um trecho, um príncipe diz o seguinte, que ele não teme o futuro, pois quando eu sonho, os deuses me aparecem. Mas o seu interlocutor responde, eu também sonho, mas eles, os deuses, não aparecem. Essa foi uma ideia importante que comecei a desenvolver em minha análise sobre os processos do desenvolvimento nas economias periféricas. Em determinadas circunstâncias internacionais e geopolíticas, as estratégias nacionais tomadas pela vontade, pelo sonho do príncipe moderno, isto é, pelo Estado Nacional, podem ou não triunfar. Sem vontade não há sonho, mas este só se realiza em determinadas circunstâncias que são independentes da vontade do príncipe. E o entendimento destas e dessas estratégias nacionais exitosas, como elas operam as dimensões internacionais, é central para que a análise do desenvolvimento supere o que eu chamava de nacionalismo metodológico e seus desdobramentos, como o voluntarismo ou o reducionismo, tornando a análise do desenvolvimento uma lista de boas políticas a serem seguidas. Nada mais distante de uma economia política do desenvolvimento criativamente desenvolvido pelos formuladores originais do estruturalismo latino-americano, em sua ênfase sempre posta no marco histórico estrutural. Essa perspectiva pautou meus trabalhos comparativos sobre a evolução econômica da Ásia, da América Latina, mas também em outros campos, como minhas análises sobre o Prograstec nos Estados Unidos, com seu poderoso complexo industrial militar, responsável pelas principais inovações que se difundiram no pós-guerra, bem como minhas análises sobre a China e sua extraordinária trajetória de desenvolvimento, uma trajetória que inicialmente contou com circunstâncias e oportunidades criadas com a orientação econômica e política dos Estados Unidos, mas que hoje é percebida pelo Pentágono como o desafio de segurança geoestratégico de longo prazo número 1. As circunstâncias externas e internas com que se deparam os Estados nacionais estão em permanente mutação. Num plano geral, discutiu-se em diversos trabalhos como a evolução socioeconômica, que os economistas ortodoxos percebem apenas funcionalmente, é um processo não redutível a uma única razão, mas submetido a um conjunto de circunstâncias historicamente específicas. E forma-se nesse processo diversas variedades e estilos nacionais de desenvolvimento. A distribuição de renda e a elevação dos padrões de vida da população foi outro tema central das minhas investigações. A discussão, nos anos 2000, se dava sob o predomínio daquilo que o saudoso Claude Salmes referiu os pobrólogos, ou seja, os que discutem apenas aspectos e características do que se define como pobre, e da teoria do capital humano, que lhe era ancilar.
A minha interpretação, inspirada em Inácio Rangel, mas numa formulação Arthur Lewis e na direção da economia clássica, observava que a distribuição de renda depende essencialmente do salário pago ao trabalhador não qualificado. Na avaliação da década de 2000, observou-se que, não obstante a massificação do consumo privado, decorrente essencialmente da elevação do salário de base, as carências na provisão de transportes urbanos, hospitais, educação pública universal, embora tivessem caído em termos absolutos, aumentaram em relação às expectativas, em parte suscitadas pelo próprio aumento do consumo privado. Embora a economia brasileira tenha algum tempo deixado de seguir uma estratégia abrangente e de intervenção estratégica visando o desenvolvimento produtivo e tenha havido significativo retrocesso em sua especialização produtiva e exportadora, no momento em que a fronteira tecnológica tem se deslocado com a difusão da tecnologia de informação e comunicação, a discussão dos economistas no país tem se limitado a enfatizar aspectos macroeconômicos e reduzir a competitividade a preços na origem dos problemas e delimitação de estratégias alternativas. Em diversos trabalhos recentes, discuti que, no contexto das transformações tecnológicas, comerciais e geopolíticas, a articulação das análises da macroeconomia do crescimento e com as da economia industrial, questão que esteve na origem do programa de pesquisa do Instituto de Economia Industrial do UFRJ, constitui hoje, num país caracterizado por deteriorização da infraestrutura, concentração de renda e declínio industrial, o principal desafio e empreendimento intelectual para os próximos anos. Ao longo das minhas atividades de ensino e pesquisa, trabalhei com diversos estudantes e jovens professores. Alguns dos meus orientados de doutorado tornaram-se professores de economia em universidades federais no país e também coautores de textos publicados em revistas especializadas e apresentados em congressos. Alguns deles estão presentes aqui, estão me honrando a sua presença aqui. Acredito plenamente na natureza coletiva do conhecimento, em que o desenvolvimento das ideias resulta sempre do diálogo, das aulas, dos debates, enfim, do trabalho coletivo. A minha produção intelectual reflete a minha formação nesse ambiente acadêmico e minha participação nas discussões formais e informais com professores e alunos, bem como inserção dos grupos de pesquisa, em particular no atual grupo de Economia Política do Instituto de Economia. Antes de terminar, gostaria de uma palavra aos jovens estudantes aqui presentes. Vivemos hoje num ritmo acelerado, sempre na busca da última informação e do último texto e ideia. Neste transe em que tudo parece flutuar e se desmanchar, frequentemente não nos damos conta de que na política, na economia e ciências sociais, o embate fundamental não é nada novo. Ao contrário, afinal, o que há de novo na defesa contemporânea da austeridade fiscal e do orçamento equilibrado, a velha doutrina conservadora do Tesouro da Inglaterra vitoriana? O que há de novo na reflexão de que sem um Estado organizado e sem controle social sobre a terra, o capital e o trabalho, a disputa de todos contra todos leva a um regresso da civilização, torna a vida das pessoas solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Não me refiro apenas à vida nas comunidades e subúrbios das grandes cidades brasileiras ou mexicanas, mas à vida contemporânea nos subúrbios de Nova York, Chicago e Paris. Apesar de todas as novidades e inovações do mundo contemporâneo, velhas ideias nos governam, sem que muitas vezes tenhamos consciência delas. Umas por reproduzirem ideologias e mitos convenientes aos interesses dominantes, outras porque, afinal, o capitalismo ainda é aquele, como no título do professor Barros de Castro ao seu livro. Desse modo, apenas a leitura profunda, calma e crítica dos autores clássicos é possível entender de fato as tramas dos que nos parece ser tão novo. Minhas palavras finais são aqui dedicadas a Maria da Conceição Tavares, a minha principal inspiradora acadêmica e que justamente hoje faz 93 anos. Em 47, Jorge Luiz Borges escreveu um conto chamado A Nova Refutação do Tempo.
E ele conclui: o tempo é a substância de que sou feito. O tempo é um rio que me arrasta, mas eu sou o rio. É um tigre que me mutila, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Parabéns, professora, e muito obrigado a todos vocês. Temos a honra de anunciar a palavra do excelentíssimo senhor vice-reitor, no exercício da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, para que se pronuncie e declare o encerramento desta sessão solene. Excelentíssimo vice-decano João Luiz Pondé, excelentíssimo diretor Fábio Freitas, nosso colega Franklin Serrano, meu professor Carlos Medeiros, estou aqui diante também do Alberto, Esther, Roberto, Nick e Suma. Estou vendo aqui vários amigos e senhoras e senhores. Quando iniciou a cerimônia e o Franklin começou a falar, o Franklin fez uma apresentação do Medeiros a partir das linhas de pensamento dele, conectando as linhas de pensamento com as suas aulas, os seus cursos, né? Eu, então, percebi perfeitamente que eu estava em casa. É aqui que a gente faz, aqui a gente faz assim, tá? Não é nem melhor nem pior do que qualquer outro lugar, mas aqui a gente faz assim. A gente pega as linhas mestras, normalmente as cerimônias de emerência vêm com uma descrição detalhada do currículo do homenageado, né? E o Franklin seguiu a linha que o Instituto de Economia deve seguir e que todos nós faríamos, ou alguns de nós faríamos, e uma linha que eu gosto e que, vamos dizer assim, fui educado assim. Tá, então, para mim, me deixou muito feliz isso. Eu conheci o Carlos Medeiros, ele não vai se lembrar, tá? Porque eu era aluno e ele era chefe de departamento de Economia da antiga FEA, da Faculdade de Economia e Administração, né? E depois, claro, quando eu entrei no mestrado, eu depois fiz concurso para a Fluminense, fui colega do Medeiros na Fluminense, eu entrei em 91, ele saiu em 93, e em 98 eu vim para cá e mais uma vez daí nós fomos colegas, mas o Medeiros foi fundamentalmente meu professor. Tá? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, que eu estou diante do meu professor. O Medeiros me deu uma lição que eu nunca esqueci. Tá? Eu estava fazendo o curso dele com o Zé Fiore, que está aqui presente, e eu me lembro que eu tinha que fazer um trabalho sobre o México. E o Medeiros tinha passado uns textos, eu fui no El Trimestre Econômico, procurei os textos, não me lembro muito bem mais os textos que eu tinha lido naquela época. Eu sei que eu comecei a fazer a exposição com aquela arrogância dos alunos de pós-graduação, né? E à medida que eu ia fazendo a exposição, o Medeiros, em algum momento, um pouco irritado, chegou para mim e falou: pode parar, Fred, pode parar. Aí eu falei: mas o que foi que estou falando coisa errada? Não peguei dos textos e tal. Ele falou: você falou a palavra agente umas 5 ou 6 vezes. Tá? E atrás desse agente existem famílias que controlam todo o fluxo de divisas no México nesse momento. Tá? Um pouco assim, olha, aqui no Instituto de Economia a gente faz economia política.
Tá? Então, eu acho que essa lição foi uma lição lá atrás, né, e que eu guardo o resto da minha vida. Aqui no Instituto de Economia, nós fazemos economia política. E, portanto, não há como nós fazermos uma exposição sem nos referirmos às forças políticas que envolvem aquela discussão de economia. Tá? Assim como, por isso, assim, eu nunca caí naquela história de que o câmbio está muito valorizado e tal, porque por trás daquele câmbio muito valorizado tem forças políticas que estão atuando, e por trás daquele discurso de que se estava fazendo um populismo cambial, tem também uma briga política dizendo o seguinte: olha, não vamos deixar o salário real em termos de dólar crescer, porque, na verdade, isso aqui, no final, é economia política. Tá? Então, eu, assim, quando a gente estava numa discussão num grupo que nós temos, que se chama Botequim. É um grupo de WhatsApp que surgiu durante a pandemia, né? E naquele grupo a gente estava discutindo nós começamos a falar sobre isso, e alguém falou: não, mas o Medeiros não é professor emérito ainda. Então eu decidi, porque a indicação do Medeiros para o professor emérito é minha, tá? E eu decidi, então, que era para se fazer. O Carlos Pincosfeld me ajudou bastante, porque o Carlos, eu não tinha tempo para escrever o memorial, né? A carta que seria conduzida ao Conselho Deliberativo, agora é congregação já, né? Congregação do Estudo de Economia, tá? E ele me ajudou e nós fizemos a carta. Eu precisava de uma segunda assinatura, o Cadu providenciou a segunda assinatura, e aí nós fomos conduzindo, né? Mas aí, eu estou pegando isso para falar o seguinte: porque a indicação por que nós indicamos eméritos? Na verdade, o Caetano vai dizer: não, é o emérito, o título honorífico de maior nível na UFRJ, é privativo dos professores titulares aposentados da UFRJ e tal. É tudo muito bonito, né? Mas por que nós vamos conceder esse título para alguém, né? E, na verdade, eu tenho sempre essa reflexão, uma reflexão que eu fiz estando aqui no cargo, é que nós escolhemos o professor emérito porque, na verdade, não é uma homenagem a ele, é uma homenagem a nós. É uma honra ter o Carlos Medeiros como nosso professor emérito. E por que é uma honra? E por que isso, né? É porque e isso tem a ver com a indicação. Quando nós fazemos essa indicação, nós estamos colocando essa pessoa no DNA daquela unidade. Tá? E com um direito, inclusive, impressionante, né? Porque o professor emérito tem o direito de voto na congregação. Então, além do mais, ele pode chegar e encher o teu saco, tá? Mas esse o recado que nós estamos dando. Nós estamos chamando uma pessoa para participar da nossa vida. Mas, assim, eu não vou ficar pensando, o Medeiros já está aqui participando, ele se aposentou, ainda está participando aqui da nossa vida. Não é isso que vai fazer ele participar da nossa vida. A Conceição foi emérita, participou da nossa vida, e também nunca foi ao Conselho Deliberativo. Lá vai ela para o Conselho Deliberativo. De vez em quando dava uma bronca no corredor e estava tudo bem ali, né? Mas não é isso. É que, na verdade, quando você olhar para o Instituto de Economia, você vai falar: olha, ali tem o professor Carlos Medeiros. E o professor Carlos Medeiros fala que economia política é relevante. Então, é esse o sentido que nós colocamos isso aqui. É esse o sentido que faz ter um professor emérito. O professor emérito é aquele que nós admiramos, mas principalmente é aquele que vai dar a cara, que vai dar a origem da nossa instituição. Então, quando o Carlos Medeiros fez o discurso dele aqui, ele citou uma série de professores eméritos, independentemente, inclusive, da ligação afetiva que tinha com cada um deles.
tá? Mas ele citou-os porque eles são importantes para a identificação nossa. Então, a indicação isso é uma coisa que eu gostaria de falar, porque a indicação do Medeiros aqui para essa escola é para dizer o seguinte: aqui nós fazemos economia política, não importando a área que nós trabalhemos. Tá? Então, eu queria, assim, Carlinhos, agradecer muitíssimo. Tá? Primeiro, ter aceito o título. Segundo, estar aqui e conseguir dar essa cara ao Instituto de Economia, que eu acho que essa é uma homenagem que você faz a nós. Com isso, eu vou declarar encerrada a nossa sessão.